TV Gracia apresenta as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça nos lábios de Jesus Cristo, o homem. Abba, Pai. Este ministério começou em 6 de setembro de 1986, ou seja, se incorporou devidamente debaixo das leis terrenais. Mas foi-me revelado muito antes, estando no estado de Massachusetts. E hoje vamos fazer um pequeno relato do que é este ministério. E se estão apenas de visita ou se estão aqui há pouco tempo, vão perceber uma terminologia que não é muito utilizada por religiões. Por exemplo, a Bíblia registra que existem 2 evangelhos. Um é chamado de circuncisão e outro é chamado de incircuncisão. Um é da carne e o outro é do espírito. E para os conhecermos melhor, vejamos o que é a circuncisão segundo a Bíblia. Olhemos para o Gênesis. Em Gênesis, capítulo 17, para entender o termo circuncisão. Porque há pessoas que vêm e dizem: o que é isso? Não entendem do que estamos a falar. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Se virem um visitante e puderem emprestar-lhe a vossa Bíblia, capítulo 17. Vejamos o versículo 10 para ficarmos com uma ideia clara. Vamos passo a passo. Não é difícil, vais perceber. Se o lerem, diz, Gênesis 17, versículo 10. Leu, diz: este é meu pacto. Deus fala e diz: este é meu pacto que guardarei entre mim e vós, e tua descendência depois de ti. Será circuncidado todo varão entre vós. Circuncidareis, pois, a carne. Dizei a carne do vosso prepúcio, e será por sinal do pacto entre mim e vós. E da idade de 8 dias será circuncidado todo varão. Foi por isso que Maria, quando Jesus nasceu, no 8º dia levou o bebê Jesus ao templo para ser circuncidado, porque ele ainda não tinha morrido. A primeira aliança estava em vigor. Depois da cruz, este pacto termina. Depois da cruz, mas antes da cruz, esta era a aliança. Portanto, como Jesus nasceu judeu, Maria teve de o receber imediatamente ao 8º dia, para que Jesus fosse abençoado, ou seja, incluído na aliança. Caso contrário, Maria falhou e Jesus não poderia ter morrido por nós, porque então eles tê-lo-iam encontrado em maldade. Vejam o que diz sobre este pacto. Diz, repito, e da idade de 8 dias será circuncidado todo varão entre vós por vossas gerações, o nascido em casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não fosse de tua linhagem. Deve ser circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará meu pacto em vossa carne por pacto perpétuo. Perpétuo por quê? Porque ia acabar na cruz. Se ele tivesse dito por aliança eterna, então não havia lugar para outra aliança. Mas perpétuo significa por um tempo. Por isso diz por pacto perpétuo. Por vezes, perpétuo significa 100 anos, certo? 200 anos, 300, uma pena de prisão perpétua é isso? Já ouviste falar disso? Diz por pacto perpétuo. E o varão incircunciso, o que não tiver circuncidado a carne de seu prepúcio, aquela pessoa será cortada de seu povo, tem violado o meu pacto. Assim, se Maria não tivesse levado Jesus ao templo para o circuncidar ao 8º dia, então Jesus não teria servido. Nós estávamos nos nossos pecados. É a isso que se chama circuncisão. Agora, entendendo isso, vamos para Gálatas 2:7 para olhar para os 2 evangelhos.
Se compreenderem a aula de meia hora de hoje, sairão enriquecidos. Gálatas capítulo 2, versículo 7. Alguém que nos critica em Porto Rico, especialmente a mim, diz: sabem qual é o problema desse ministério? Eles provam tudo com a Bíblia. E isso não é problema, deve ser um alívio para nós os dois, não é? E outro problema que eles têm é o facto de se multiplicarem como formigas. Nós estamos em muitas nações. Por que é que nos multiplicamos? Porque as pessoas estão à procura da verdade. Vocês querem a verdade, não querem continuar a ser enganados. Gálatas capítulo 2, versículo 7. Prestem bem atenção ao que vamos ler agora, porque disto depende se preferem estar conosco ou deixar de vir. E eu prefiro que continueis a vir. O versículo 7 diz: antes, pelo contrário, como viram que me havia sido encomendado o evangelho da incircuncisão, já não é circuncisão, mas agora é incircuncisão. Ele diz, como a Pedro da circuncisão, como a Pedro, o evangelho de quê? Pedro era o líder de um grupo de discípulos, certo? O evangelho dado a Pedro foi o primeiro a que Deus tinha dito no Antigo Testamento. Agora Paulo, porque Paulo entrou depois da cruz, deram-lhe o da incircuncisão. Percebem? Sim? Por outras palavras, há dois evangelhos. O pequeno problema que aconteceu há 2000 anos, quando Cristo morreu e ressuscitou dos mortos, a primeira, a da circuncisão, chegou ao fim. Mas o que é que acontece? Porque Pedro foi o primeiro Papa, Paulo foi morto em Roma e Pedro continuou a pregar aquele que tinha terminado. Percebem? Entendam bem, não vos estou a mentir, nem estou a acrescentar ou a distorcer um versículo bíblico. Simplesmente que Pedro foi fiel ao que viveu com Jesus de Nazaré. E como mataram Paulo, ou por maldade ou por ignorância, mas Pedro continuou a proclamar um evangelho que era perpétuo, que havia terminado na cruz, e então o mundo foi enganado até 1986, até os outros dias. Então, eu não sabia nada sobre isso. O que estou a dizer agora, ninguém sabia. Eu não sabia. Para mim, como esta é a Bíblia, eu preguei tudo o que estava lá. Mas um dia, quando estava no estado de Massachusetts, senti-me muito inquieto. Passei o dia todo muito inquieto. Tive uma espécie de perturbação. Não era uma perturbação, mas uma expectativa. Não estava realmente perturbado. O que sentia era que algo de muito bom me ia acontecer. Isso já lhe aconteceu? Às vezes dizemos, não sei, sinto que algo me vai acontecer. Bem, nessa noite, quando fui para a cama, levaram-me para um sítio que eu sabia que não era a terra, que não era normal. E depois, quando fui levado para esse sítio, descobri que, nesse momento, uma personagem veio ter comigo e ele sentou-me, disse-me para me sentar, abriu a minha Bíblia e disse-me para ler. E depois, naquele dia, foi-me revelado que o evangelho da circuncisão tinha expirado há 2000 anos. E agora eu devia pregar o evangelho da incircuncisão. E eu, sem saber, comecei a pregá-lo. Eu não sabia o que estava a fazer ao mundo e a outros grupos religiosos, porque deixem-me dizer isto. Ouçam, o que vos estou a dizer é algo muito importante. Nenhuma igreja no mundo prega a incircuncisão. Quero dizer, todos os edifícios e templos que vemos por aí, igrejas com boas intenções, pessoas muito boas. De facto, essas pessoas são mais boas do que nós. Comportam-se melhor do que nós. Chegam mesmo a sacrificar as suas vidas. As mulheres não usam joias, não vão ao cinema, não vão a festas. Hoje, sabem o que estão a fazer? Estão a rezar.
E é suposto estarmos a festejar agora. Nós somos maus e eles são bons. O problema é que não se trata de uma questão de maus ou bons. É questão de estar na verdade. E o que é que acontece? Comecei a pregar a incircuncisão e estava a trabalhar para uma organização, a maior organização do mundo, os Baptistas do Sul. O meu escritório era em Atlanta. Eu estava a liderar o evangelismo em Porto Rico e a minha vocação era evangelizar todo o Porto Rico. Tinha um orçamento de $1 milhão para ir a todos os parques e chegar às pessoas com circuncisão. E então eu pregava isso, mas quando me aconteceu o que vos disse há pouco, então comecei a pregar a incircuncisão. Não o evangelho dado a Pedro, mas o evangelho dado a Paulo, digamos a Paulo. E então comecei a ter conflitos, porque esses dois evangelhos, um representa a carne do vosso prepúcio, enquanto o outro representa o espírito. Por isso não me apercebi dos conflitos que estavam a ser gerados sempre que ia ao escritório de Atlanta. E quando falava, causava imediatamente desconforto. Causamos desconforto quando falamos do que aprendemos aqui. E repara que dá raiva às pessoas. Já reparaste que eles não conseguem falar como tu ou eu? Bem, olha, é assim mesmo. Não é assim. Isso deixa-os zangados. Porque a incircuncisão é para o espírito, a circuncisão é para a carne, e aquele que serve esse evangelho dá-lhe ira, porque a lei produz a ira, disse o apóstolo Paulo. Bem, então fiquei numa encruzilhada porque ninguém me compreendia. Tive dificuldades com o meu chefe, tive dificuldades com toda a gente no escritório, e tive dificuldades até com a minha família. Com os que me são próximos e com os que me são mais próximos e com os que me são menos próximos. E eu disse: ei, o que é que se passa comigo? Eles veem-me tão feio, eles veem-me tão mal, eles veem-me tão... E eu não estava a fazer nada de mal. O que eu estava a fazer era pregar o evangelho que corresponde agora à incircuncisão. Até que chegou a altura de compreender que estes dois não se misturam. Vejam o que diz em Gálatas, para verem que são como a água e o azeite. Vejam o capítulo 5 de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Vejam o que diz sobre a circuncisão. Versículo 1. Vamos começar com o versículo 1, certo? Ele diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos fez o quê? Nos fez livres, e não estejais outra vez sujeitos ao jugo de quê? De quê? E o que é o jugo da escravidão? O versículo seguinte, olha, ele diz: eis aqui eu, Paulo, a quem foi dada a incircuncisão, digo-vos que se vos circuncidais, o que é que ele diz? De quê? Espera. Se servirdes o evangelho da circuncisão, o que acontece a Cristo? Cristo não vos serve para nada. É por isso que eu estava a ter dificuldades com o meu patrão, porque Cristo não tem utilidade para ele. Mas para mim, serve. Olha, eu não posso candidatar-me a um programa aqui. Eu não posso candidatar-me a um programa de rádio aqui. Porque se eles virem que é para mim, dizem que não. Mas se eu fosse um espiritualista ou um feiticeiro, eles podem candidatar-se. Para o pastor protestante, eles dizem: para si sim. Mas se eu me candidatar, eles dizem: não lhe o deem. Por quê? Porque para todos estes cristãos de nada vos aproveitará Cristo. Por outras palavras, vejam como ele continua a dizer o versículo, para verem que é tudo na mesma linha. Diz: e outra vez testifico a todo homem que se circuncida, que está obrigado a guardar toda a lei de Cristo. E o quê? Os que pela lei vos justificais, da graça haveis caído. E se caístes da graça, de que vos serve Cristo? É por isso que foste para a igreja católica e Cristo não te serviu de nada? Não vês que a igreja católica é uma imagem da circuncisão e da lei? É por isso que eles guardam os 10 mandamentos. A missa é uma representação disso, é o símbolo da igreja católica. E não estou a dizer que é errado, era correto antes da cruz.
Agora, depois da cruz, depois de Cristo ter morrido, não é bom. Percebem o que estou a dizer? Que doloroso falar assim. Os inimigos que faço. Se convidarmos um católico para vir aqui, ele fica imediatamente zangado. Ei, o que é que ele tem para estar a falar contra os católicos? Eu não estou a falar contra os católicos. Estou a dividir, a traçar, a julgar uma situação para que a compreendam. Mas quem falar a verdade hoje em dia vai meter-se em sarilhos. Sabe por quê? Porque conhecereis a verdade e a verdade liberta-vos. E não quereis ser livres? O problema é que pensamos que éramos tão bons e que a religião era tão boa durante todos estes anos, e quando ouvimos uma coisa destas dizemos não, isso é impossível. Agora, quando se vai à Bíblia Católica, que é a mesma versão que eu tenho aqui, mas se a Bíblia Católica diz que estamos errados, isso significa que a Bíblia é o pior inimigo da Igreja Católica. Agora, se lerem uma novena, se lerem a missa, se ouvirem cartas do Papa e por aí fora, não é isso que vos vai dizer, mas se lerem a Bíblia deles, verão que é aí que está o problema. Que problema, não é? É esse o problema que este ministério tem a nível mundial. E se aderirem porque amam a verdade, vão ter problemas. Eu aviso-vos para não ficarem. A menos que ameis a verdade e digais: apóstolo, não me importo de ficar, quero a verdade. A menos que tu queiras continuar na circuncisão, ou podes continuar por outro caminho, misturá-lo. E dizem: bem, para não receber perseguição, um pouquinho de circuncisão com um pouquinho de incircuncisão. O problema é que ali mesmo, vejam o que diz, olha, o versículo 9. Sim, o versículo 9 diz um pouco de levedura. O que é que o versículo 9 diz? Leveda toda a massa. Por outras palavras, pega-se num barril de maçãs e põe-se lá 100 maçãs. E uma maçã estragada tem a facilidade de estragar as 99. Agora as 99 não podem consertar a estragada. Que problema, não é? Eu não estou a mentir. Juro à minha mãe que não estou a mentir. Tenho a certeza absoluta, mas tenho a certeza absoluta de que estou a dizer a verdade. Ah, e outra coisa, tenho a certeza de que eles não podem provar que estou errado, porque até agora não o conseguiram fazer. Eu estava em Pereira, na Colômbia, e fui abordado por um padre e uma freira. Porque há pessoas honestas na Igreja Católica, pessoas que procuram a verdade, e era um padre franciscano que estuda a Bíblia. E depois veio ter comigo vestido naturalmente a civil, escondido, e disse: ei, quem é que te explicou isso? Já dei uma vista de olhos e não tinha visto isso. Depois disse-me quem era e eu disse: bem, dou-te os parabéns. E ele disse-me: e vou apresentar-te também à freira. É que estou a terminar com a paróquia, disse-me ele. E agora o que estava a acontecer a ti vai acontecer a mim, vão tirar-me daqui. Eu disse: não, mesmo que te levem para fora, o importante é que te encontrem na verdade. Preferes estar bem com os homens ou bem com Deus? Porque se estiveres bem com Deus, os anjos servem-te. Portanto, esse é o trabalho, tirar as pessoas do evangelho de Pedro para metê-los no evangelho de Paulo.
É por isso que ele diz: eu, Paulo, identifico-me, eu, Paulo, digo-vos que, se fizerdes o que Pedro diz, Cristo não vos ajudará em nada. O Pedro era mau? Não foi mau, foi muito mau. Por causa das visitas, vejam o que o capítulo 2 diz sobre Pedro. Veja por que é que Paulo falou assim de Pedro. Vejam o versículo 11, capítulo 2, versículo 11. Sabes que isto sempre esteve na Bíblia, mas eu não o conseguia ver até aquele dia. E eu era um estudante da Bíblia. Eu lia para mim mesmo, mas isso estava escondido. Vejam o que diz o versículo 11. Mas Pedro veio a Antioquia. Quem? Quando Pedro veio a Antioquia, o que Paulo fez com ele? Porque o Pedro era de... Com certeza, porque te afastas das bênçãos de Cristo. Dão-nos um terço, põe-nos o terço, contamos todas as bacias do terço, mas estamos afastados de Cristo, não nos ajuda em nada. Porque Deus é um Deus de pactos. Reparem que na antiga aliança se diz que o homem que não se circuncidar está fora do povo, tem de ser apedrejado, tem de ser deitado fora, não serve para nada, porque Deus é um Deus de pactos. Tens de estar na aliança onde Deus está. Deus não está lá, Deus está aqui. E se estiveste lá, tens de sair de lá. Porque Deus está a mover-se. Por isso, tens de estar atrás de Deus. É como no Antigo Testamento. A nuvem movia-se, e quando a nuvem se movia, as pessoas tinham de a seguir. Assim Deus se moveu depois da cruz. Depois da cruz houve outro pacto. E com isso a religião mentiu para o mundo inteiro. Não é por maldade, mas o que acontece é que ele é um cego que diz a outro cego: anda, eu dou-te boleia. Não sei se lembram da história do cego da Quinta Avenida, em Nova York. Ele estava com a bengala assim, e ouvia os carros, mas não os via, e mexia a bengala à procura de alguém que o ajudasse a atravessar a Quinta Avenida, porque imaginem, tem tantas faixas. E depois o que é que aconteceu? Bem, de repente alguém veio e tocou-lhe, e ele, fantástico, ele andou, e quando andavam veio um carro e atropelou-os aos dois, porque quem lhe tocou era outro cego à procura de ajuda. E a cidade está cheia de cegos. O reverendo cego, o bispo cego, o monsenhor cego, o papa cego, o padre cego, a freira cega. E não digo que sejam maus, pelo contrário, são boas pessoas. Já viram como querem servir Deus? Amam o Senhor. Sabes por que é que eu sei que eles amam o Senhor? Porque eu também era cego lá. Eu estava na circuncisão. Vamos levantar-nos. Dizer à pessoa que está ao teu lado: eu prefiro a verdade, e me coloco no verdadeiro evangelho, a incircuncisão. Abençoado com todas as bênçãos, saúda o teu irmão e declara-o abençoado.